Olá, esse é o nosso trabalho de introdução à administração pública sobre a teoria estruturalista. Nosso grupo tem como integrantes Otávio, Vitor, Maurício e o Gabriel. A palavra estruturalismo era originalmente utilizada na área de ciências exatas para se referir a estruturas de obras. Essa palavra remete à organização e arranjo para a formação de um sistema, e ela passou a ser utilizada nas ciências sociais por volta da década de 1950, como desdobramento da teoria da burocracia de Max Weber e leve aproximação à teoria das relações humanas, numa tentativa de obter interdisciplinaridade nas ciências. Bom, falando de teoria estruturalista, podemos citar o método analítico comparativo. A sociedade moderna e industrializada é uma sociedade de organizações das quais o homem passa a depender para nascer, viver e morrer. Ela analisa principalmente sistemas e organizações. A abordagem múltipla da abordagem estruturalista envolve a organização formal e informal, nem a favor e nem contra a administração e o operário. ênfase na estrutura, nas pessoas e no ambiente. Considera tanto organizações formais quanto informais. Recompensas salariais e materiais como recompensas sociais e simbólicas. Tipologia das organizações: poder coercitivo, remunerativo e normativo. A teoria da crise e conflitos: para os estruturalistas, os conflitos, embora nem todos desejáveis, são elementos geradores de mudanças e inovação. O principal, talvez o mais citado, é o homem organizacional. O homem organizacional, ele precisa de tais habilidades como flexibilidade, tolerância às frustrações, capacidade de adiar as recompensas e desejo permanente de realização. Uma frase que ficou muito conhecida é: o todo é maior que a simples soma das partes. Todo resultado positivo de uma empresa, ela depende de um todo, né? E não só de algumas das partes. Sobre os tipos de estruturalismo existentes, são eles quatro: o abstrato, o concreto, o fenomenológico e o dialético. Falando sobre o estruturalismo abstrato, foi um método de pesquisa desenvolvido por Levi Strauss no final da década de 1940, onde ele adotou uma postura geral e rejeitou todo o funcionalismo individualista, que para ele tinha uma visão utilitarista das instituições sociais. Para esse método, a estrutura era uma estrutura de informação do objeto e também era mais focada nas relações sociais, que para ele era uma matéria-prima para entender toda a estrutura social. Já no estruturalismo concreto, Brown e Gervit acreditam que a estrutura é a verdadeira definição de um objeto. Portanto, em um dado momento, esse conjunto de relações sociais constituirá a estrutura a ser analisada e compreendida. Para o estruturalismo fenomenológico, que tem como seu principal representante o Max Weber, a estrutura é uma coleção importante e, portanto, fornece uma base de análise intelectual, mas ao mesmo tempo não é uma ideia, porque se a estrutura for constituída, ela mudará ou organizará a performance diante de nós. No conceito de Weber, nenhum sistema conceitual pode reproduzir totalmente a diversidade de fenômenos específicos. Para eles, os participantes sociais interagem por meio de significados comuns, juntos constituem a sociedade. Ao agir, o indivíduo interpreta e age na mudança de seu mundo social. Essa é a construção social da realidade diante desse método estruturalista. Vale lembrar também que Max Weber adotou uma atitude de retornar ao mundo antes de aceitar as decisões científicas, rejeitando a atitude natural do próprio mundo como objeto. Para finalizar os tipos de estruturalismo, temos um método estruturalista que é representado por Karl Marx, que é o estruturalismo dialético, onde ele insiste que a descoberta dessa parte da análise é uma preparação para o surgimento em todo o processo de desenvolvimento, um episódio de sua história, principalmente da dialética. Sobre os precursores do movimento estruturalista, grande nome é Amitai Etzioni. Ele citou organizações modernas. As organizações são unidades sociais artificiais. Também citou
que existem 3 tipos de controles para atuar dentro dessas organizações. A Mitai estudava também conflitos organizacionais, dizia que não existe harmonia de interesse entre patrão e empregado, mas que esses conflitos geram grandes inovações e evolução entre as partes. O segundo grande nome do movimento foi Blau e Scott, que citou que existem 4 tipos de organizações: associações de benefício mútuo, organizações de interesses comerciais, organizações de serviços e organizações de Estado. 2 grandes nomes do movimento estruturalista. As organizações nem sempre trabalham de maneira perfeita. Dentro delas, existem conflitos organizacionais. Existem tensões e antagonismos dentro dessas organizações. Os estruturalistas discordam que existe harmonia de interesse entre patrão e empregado, e discordam que seja necessário preservar essa harmonia a qualquer custo, pois conflitos são geradores de inovação e mudanças. Segundo a abordagem estruturalista, há maneiras com que uma organização lida com seu ambiente de trabalho para atingir seus objetivos. Essas maneiras são chamadas de estratégia organizacional. Dentre elas temos a competição, que é um complexo sistema de relações e envolve a disputa por recursos, podendo ser de cliente ou compradores ou ainda membros potenciais. Temos o ajuste ou negociação, que são negociação quanto a uma decisão sobre o comportamento futuro, que seja satisfatório para os envolvidos. São os acordos coletivos. Temos a cooptação ou coopção, que é o processo de absorver novos elementos estranhos na liderança ou no processo de tomada de decisões de uma organização. E também a coalizão, que é a combinação de 2 ou mais organizações para alcançar um objetivo em comum.